Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa o nosso episódio de hoje com um tema que é importante, que às vezes é muito negligenciado, né? Que é a nossa saúde mental. Eu recebo aqui o Geidson de Alcântara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Excelente tema, saúde mental. Então já vamos começar a introduzir o assunto. Saúde mental, como eu falei na abertura, é muito negligenciada pelas pessoas e acho que pela sociedade em geral, não é? Às vezes a gente trata pessoas que têm depressão ou até outros tipos de diagnósticos como preguiçosas ou até loucos, né? Infelizmente é um tema que hoje ainda é muito usado. Como que isso funciona dentro da psicanálise? A saúde mental, O que acontece com a saúde mental no Brasil, primeiramente, é o preconceito. É o que nós falamos agora aqui. Existe um preconceito contra as pessoas que estão desenvolvendo, Daniel, algum tipo de transtorno mental. Seja ele um pânico, ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão mais profunda, ou até mesmo transtorno transtorno bipolaridade. A grande questão é que, primeiro, não existe um conhecimento por parte da população, né, sobre o tratamento. Então, muitas pessoas sofrem sozinhas em casa. Algumas têm acesso. Quando eles têm acesso, esse acesso é pouco pela rede pública e, em algumas situações, a questão financeira também é um impeditivo para que a pessoa procure. E o preconceito de ter que falar com a família ou com alguém ou no trabalho de que está passando por um problema no transtorno mental. Então, a saúde mental, ela enfrenta inicialmente isso. É o que você falou. Se alguém fala assim, faz terapia, faz análise, faz psicoterapia, eu não sou louco. Eu não estou louco. E eu falo para você, no consultório hoje, não é raro indivíduos chegarem e participarem, fazerem a análise e pedirem, lá em casa ninguém sabe, tá? Em outros casos, meu cônjuge não sabe. Sim. Ok? Então, você percebe que existe ainda, apesar das redes sociais fazerem um grande trabalho hoje de divulgação, a grande novidade e surpresa é a geração Z. Eles quebraram todo o tabu. Não estão levando desaforo para casa mais, né? Eles quebram todos os tabus, né? Eles quebraram todas as barreiras. Eles colocaram os limites bem mais à frente, né? Chocando todos. E foi uma surpresa. Surpreendentemente, eles passaram a procurar, né? Nem sempre via paz. Eu já recebi contatos até de adolescentes. É claro que aí depois tem que validar com o pai. Sim. Só isso. Mas eu acho assim, excelente isso. Recentemente, um garoto de 15 anos que eu atendo pediu para a mãe marcou, ele sentou comigo. Que legal. E ele começou assim, eu estou viciado em tela. Já categórico, já sabendo qual que era o problema. Eu falei, bendita a geração Y, né? É Y, né? É YZ, né? Eu acredito que é. Ok. Agora, na saúde mental, hoje, fala-se muito dos transtornos. Sim. E do tratamento. Eu queria abordar uma coisa que não tem sido colocada em voga. É a prevenção, Daniel. A prevenção é o melhor caminho. Às vezes a gente vê que o problema está chegando e vai empurrando com a barriga, né? Você sabe o que você tem que fazer e deixa para a última hora, e aí essa última hora acaba virando uma bola de neve. Exatamente. O indivíduo, ele percebe que ele está recorrendo mais ao álcool. Ele percebe que ele está acordando no meio da madrugada, tendo o sono interrompido, mesmo não sabendo que isso é uma insônia terminal, mas ele percebe que algo não está legal. Ele percebe que o seu apetite sumiu, ou ele está comendo compulsivamente, comendo mais doce. Ou seja, são sinais que vão surgindo na nossa rotina, né? Exatamente. E aquilo, hoje eu não dormi muito bem, aí amanhã também não dormi muito bem, depois, e aí acaba virando algo para acender aquela famosa luz amarela, né? Exatamente, quando já não é vermelha, porque assim, a percepção é um dos 3 pilares da saúde mental. Nós falamos que a análise, o tratamento não começa no divã, começa em casa. Quando ele percebe. Uma autorreflexão? Uma autorreflexão. Às vezes eu atendo alguém e falo assim, como é que estava a sua rotina? Estava bom e tal. E hoje? Parei de ir na academia, parei de fazer atividade física, estou dormindo mal. E você não percebeu nada? Se for uma vez ou outra,
Porque conheço pessoas também que um dia falta na academia, um dia não dormiu direito, já pensa que tá com um grande problema. Mas todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? Dia frio, quem que vai querer ir na academia no dia frio, né? Vamos falar a verdade? Mas é importante. É importante. Hoje estava frio. Mas uma vez ou outra... Eu sou corredor, Daniel. Eu sou corredor de rua. Eu sou corredor de rua. Corro em rua. Hoje estava frio. Olha, no frio muito que fez frio. Hoje eu não tive coragem. E eu fui correr. Hoje eu fui lá e fiz. Por quê? Coragem. Eu vou invocar novamente a geração Y. Sim. Na força do ódio. É. Essa frase, eles merecem toda a congratulação da frase fazer na força do ódio. Por quê? Eu estou fazendo. Então, prevenção hoje é o melhor remédio. Antes feito do que bem feito? Antes feito, do que não feito. Do que não feito. Do que não feito. Exatamente. Né? Tem que fazer. Né? Não estou com vontade de almoçar. Senta e come. Senta e come. A prevenção, ela passa por três pilares. O primeiro é a prevenção pura. A saúde mental, 3 pilares. Percepção, tratamento e prevenção. É na prevenção que nós temos que tomar todo cuidado. A prevenção é sono de qualidade. Importante. Fundamental. Muito importante. Daniel, sono é o motor da vida. Uma noite mal dormida para um ansioso incide em 30% a possibilidade dele vir ter uma crise de ansiedade. Prazer, o ansioso, com o diagnóstico. E é verdade isso. Às vezes a gente pensa que não, que é uma ou 2 noites mal dormidas. É claro, tem aquele dia que foi estressante e você pode ter um evento muito importante no dia seguinte. Não tem como dormir tranquilo. É normal, mas se isso é frequente... Você tem um evento, você tem uma viagem, um encontro especial. Você tem que ficar ansioso. É normal. Essa ansiedade, ela faz parte. Normal. Aí ela pode até atrapalhar o sono. Agora, não dormir de uma forma regular. Você pega o adolescente que estuda ensino médio. Ele entra às 7 horas da manhã. 2 da manhã, ele está no celular. Aí ele vai dormir. Aí ele acorda cansado. Qual a capacidade de produzir, de concentrar, de aprender que esse adolescente vai ter na escola? Está comprometida. Verdade. E se ele for trabalhar? E se fizer os 2 juntos ainda, não é? E aí ele vai para o trabalho cansado. O sono é o motor da vida. O sono é o momento em que nós recarregamos nossas energias. O nosso celular não vive sem bateria. E nós carregamos. E quando chega de manhã, nós esperamos o quê, Daniel? Quantos por cento? 100%. E mesmo assim é difícil chegar no final do dia. Tá, como é que nós podemos encarar um dia com 70%? E fazendo uma analogia aqui, a bateria do celular, ela vicia, não é? E a nossa? Não vicia. A questão é assim, a pessoa ela precisa estar carregada. Então, por exemplo, como que uma pessoa vai conseguir chegar no final do dia com a bateria, que acordou com 70%? Ele entra num ciclo, olha como um abismo chama outro. Dormiu mal, ele acorda cansado. Para aguentar o dia, ele precisa de energia, ele precisa de combustível. O que ele faz? Cafeína, açúcares e... Às vezes até medicamentos. Alguns medicamentos, mas outros eles vão, por exemplo, nos energéticos, por exemplo. Que eu acho que é um dos maiores problemas dessa nova geração também, sim, não é? Por que ele precisa tanto do energético? Por causa da noite mal dormida. Só que o energético é o quê? Cafeína, açúcar, carboidratos, correto? Tá. Sim. O excesso, o consumo excessivo, prejudica o sono. Aí lá na ponta, ele dorme mal porque está com excesso de cafeína, açúcares e carboidratos. Tá. O que acontece? Ele dorme mal. Como ele acorda? Cansado. Para aguentar o dia... Vai tomar um cafezinho. É um looping. O cafezinho da manhã tá ok, normal. O nosso cafezinho de cada reunião, no coffee break. É o excesso. É recorrer a uma quantidade excessiva para ficar acordado. Sim. Né? Então, o sono, ele tem que ser respeitado. O sono produz melatonina, né, que é liberada durante o sono. A pessoa tem que descobrir qual é o período de sono que ela tem para ela acordar inteiro. Cada um tem o seu. Ideal, e isso é interessante. Uns estão inteiros com 6%, dormindo 6 horas, outros com 8 horas. Né? Alguns precisam de até mais. Sim. Agora, uma noite ou outra mal dormida, vai lá.
Agora, se quando começa a ficar algo crônico, precisa recorrer a uma ajuda. Agora, se a pessoa perguntar, mas eu não durmo e se eu for no médico, ele me prescrever um remédio para dormir, tome. Tome uma medicação, mas pelo menos durma. E tem uma coisa muito importante que você falou anteriormente, que é a prática do exercício físico, que melhora muito o nosso sono. Você gasta aquela energia no exercício físico e o seu corpo te recompensa com o sono. O sono, exatamente. Sabe por que isso, Daniel? Porque a prevenção, dentro dos 3 pilares da saúde mental, a prevenção, sono de qualidade, atividade física, muito bem colocado, alimentação e bons hábitos. Sim. Então, por exemplo, dormiu bem, atividade física, o humor, a disposição, ele vai liberar endorfina, que é importante para a questão da disposição e vai diminuir a ansiedade. E o cérebro ama, né, uma endorfina. Né? Pode até ter dopamina por causa dos objetivos que vão sendo superados. Sim. Hoje, né, nós somos muito competitivos conosco mesmo, né? Não é contra o outro, é com a gente mesmo, né? Eu acho que mais do que essa nova geração. Bem mais. Então, e você recebe isso. Então, você dormiu bem, fez uma atividade física. Eu falo que a atividade física, ela pode ser uma caminhada de 1 hora. Eu não tenho orçamento para academia. Ande. Aquele passeio com o cachorro, às vezes uma compra que você vai fazer no mercado rapidinho, já volta carregando uma... Porque viciamos o quê? Exatamente. No carro. Nós não vamos mais ao mercado, não vamos ao às vezes comércio. É do lado da nossa casa, não é? A gente vai de carro por mera preguiça. E eu falo, a gente me inclui nisso também. Às vezes a gente dá aquela preguiça, né? Vai ali no mercado, volta de carro. Eu não vou me desculpar. Eu moro, acho que é 3 ou 4 quadros do meu consultório. Eu vou de veículo, pego a minha moto e vou. Mas tudo bem, mas eu justifico porque eu faço atividade física 6 vezes por semana. Sim. Mas, por exemplo, eu poderia aumentar, indo e voltando a pé. É um conforto. Então, essa prevenção ela é muito importante porque a alimentação, que é mais um pilar da saúde mental, ela está ligada no sono e na atividade física. Sim. Porque quando você faz uma atividade física e dorme bem, a tua alimentação é saudável. E o brasileiro, no modo geral, a alimentação brasileira ela é básica. Ela é completa, né, doutor? Arroz, feijão, salada e carne. Ela é muito completa, tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. É só ele dosar a quantidade. Não estou nem falando dos casos que precisam de um profissional, uma nutricionista. Estou falando do básico. Né? Eu brinco com meus amigos que são da Nutri, né? Eu falo, 70-30. Aí eles falam, gente, 70-30 não. Tem que ser melhor essa proporção. Eu falo, 70-30, 70% alimentação saudável, 30%. Você não é atleta de alto desempenho, você não vai disputar MMA. Não é fisiculturista. Você não vai disputar a Copa do Mundo. Então, mas assim, uma coisa mais leve, para não colocar tanto peso. E hoje é interessante, porque tem se transferido muito a responsabilidade. Isso é do ser humano. Né? Eu sou responsável, mas eu transfiro. Por exemplo, recentemente, por causa da saúde mental do brasileiro, coloca-se a conta na empresa. E é interessante, vamos falar aqui de Bauru e região. Um dos maiores empregadores daqui, né, da cidade, da região, a maioria dos trabalhadores de lá cumpre uma jornada de 6 horas. Sim. Com ar-condicionado, sistema funcionando, script para falar com os clientes. Na melhor das hipóteses. Né? Tudo certinho. Tá. E as outras horas, ele não passa lá. Então, o cidadão dorme mal, se alimenta mal, é sedentário, viciado em tela, usa substâncias e depois a conta chega para a empresa, na qual ele passa 6 horas. Eu vou repetir. 6 horas das 24 que ele tem. Ele está atribuindo ao inferno astral que ele está passando, não por causa dos seus maus hábitos, mas por causa da cobrança que a empresa faz nas 6 horas. Tem que ser revisto isso. Mas assim, doutor, é possível que, por exemplo, numa situação ruim, né, a exaustão mental que esse trabalhador vai ter possa também interferir no restante do dia dele? Pode. E Freud entra com uma solução simples, não observada. É impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem um mecanismo de fuga. É verdade. Que aí acaba sendo um mau hábito celular. Exatamente, porque você está sob pressão durante o período, mas mesmo numa empresa sob pressão, você tem os seus momentos de pausa, de folga, de refeição.
que você deve, aí sim deve ser respeitado. Para ter noção do prejuízo disso, 2024 aproximou 500 mil pessoas foram afastadas do trabalho. Caramba. Por questões de saúde mental. Aqui no Brasil. E já não podemos colocar a conta, Daniel, na pandemia. Senão a gente vai ficar aqui há 100 anos colocando culpa na pandemia. Isso é um fato. A pandemia potencializou? Potencializou. A pandemia maltratou as pessoas? Sim. Tem até aquele discurso, não tem uma pessoa que não saiu mentalmente prejudicada na pandemia, Não tem né? como. Não tem como. Porque fechou tudo. A pandemia foi né, primeiro, ninguém estava preparado, obviamente, né? Então a pessoa ficou em casa com medo de contrair, com medo de passar, com uma insegurança financeira. Não tinha essa válvula de escape do exercício Não físico. não As tinha. poucas pessoas que conseguiam fazer em casa até dava para dar uma enganada ali, Dava. né? Mas não dava nem para Não sair tomava pra caminhar. sol. Exatamente. Não tomava. Então, Imagina quem mora em apartamento pequenininho, que mal tem ventilação, como que toma um sol de manhã? Daniel, nessa época, o povo comeu e não foi alface. É. E o povo bebeu e não foi água. E bebeu muito álcool. Muito álcool. Algumas pesquisas, não posso citar porque são de empresas comerciais e aí, né, nós vamos citar o nome das empresas, Sim. nunca vendeu tanto quanto no período da pandemia. Claro que essa conta está vindo, mas voltando na questão dos afastamentos. Quando esse número, por que esse número é tão prejudicial? O funcionário, o trabalhador, ele está sendo prejudicado. Primeiro, com a sua saúde. Sim. Né? Com a sua saúde. Com o seu salário. Porque se ele ficar afastado, o salário diminui, o salário quando ele está afastado. Então ele já recebe menos, numa condição que ele precisa de recurso para se tratar. Pronto. Ele fica estigmatizado. É verdade. Ok? Né? É o depressivo, né? Começa a rotular, ele fica rotulado. O governo tem que pagar. A conta também chega para o Estado. E a empresa tem que repor. Lembrando que depois ele volta. Todo mundo perde. Então, o melhor caminho é se cuidar. O melhor caminho é prevenir. Já diziam os antigos, prevenir é o melhor remédio. Dormir bem, se exercitar, se alimentar saudavelmente e ter bons hábitos. Fazendo isso, essa conta ela começa a baixar. E assim, doutor, quais são, por exemplo, 3 sinais que a gente precisa ficar atento, tanto na nossa rotina, na nossa saúde, para já acender essa luz amarela? Falta de disposição. A falta de disposição, a falta de energia, a alteração do humor, a baixa tolerância a pequenas frustrações, né? a tendência, a compulsão. Não estou falando daquela compulsão alimentar grave, mas estou falando assim, aquilo que nós falamos no início, eu estou percebendo que eu estou comendo mais doce essa semana. Alguns clientes falam assim, eu percebi, gente, que eu estou recorrendo mais ao álcool. O álcool do fim de semana passou a frequentar a semana. E aí levantou o alerta. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, ela cumpre uma rotina. Quando essa rotina começou a ficar difícil, e ela começa a perceber desânimo, procrastinação. Não vou falar de tristeza, porque nem todo dia você está alegre. Talvez isolamento também. Pode ser uma... O isolamento é complicado. O isolamento leva à depressão e a depressão leva ao isolamento. É que tem pessoas que já são mais reservadas mesmo, né? Então, mas aí é uma questão, Daniel, que a pessoa tem que entender assim, ó. Vamos falar que eu sou um cara mais reservado. E você é um cara mais do rolê, tá? Vamos colocar essa linguagem aqui. Acho que é o contrário. Mas É o contrário? Então vamos lá. Tá. Eu não posso fazer desse meu estilo de vida mais tranquilo, de assistir um filme em casa ou uma série, de ficar mais recluso, um fator pré-determinante de eu ficar isolado. O isolamento é muito mais do que isso. Né? O isolamento social é quando eu elimino do meu relacionamento a humanidade. Por quê? Quando eu abraço, quando eu tenho um contato, libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando eu saio de casa, vou numa academia, eu me relaciono, me sinto gente. O isolamento, e hoje a OMS acabou de declarar que a solidão
é uma epidemia mundial. Sério? Num mundo de 8 bilhões de pessoas. É um dado bem preocupante, viu? 8 bilhões de pessoas, a solidão. E os adolescentes estão nessa. Agora, olha que interessante. Recentemente, o Estado fez algo que os pais já deveriam ter feito. Interferência do Estado, colocando uma lei de que o bendito celular, e é bendito, ele tem muito mais benefícios do que malefícios. É verdade. Né? Então, ele não é um bem necessário, um mal necessário, ele é um bem necessário. Mas o Estado interferiu e disse que é proibido levar o celular para onde? Para as escolas. Ok? Ok. Eu vou falar aqui de um dado que só vale, não serve como pesquisa, mas no consultório onde atendem agudos, então eu vou falar do universo que eu atendo, dos adolescentes de escolas particulares, ok? Mas que já tem que já é uma observação. Exatamente. O retorno deles foi maravilhoso. E aí, como é que tá sem celular? Tá ótimo. Por quê? Estou prestando mais atenção, estou estudando mais. Sério? O que mais? E no intervalo? A escola colocou mesa de ping-pong, colocou jogos, colocou... E vocês? Estamos brincando, estamos interagindo. Aí ele falou, inclusive, eu vou sair daqui da sessão e nós vamos lá pro jardim, uma praça lá da cidade, que nós marcamos de brincar. Que legal. Opa! Então, peraí. Então, essa geração, ela não quer ficar isolada. Ela está gostando de relacionar. Então, resgatando bons hábitos. Sim, o equilíbrio. É o equilíbrio. Vai para a escola, então eles estão indo para a escola sem o celular, estão voltando sem, então eles vão lá na academia todos juntos, depois eles saem, e aí tem também o horário de sentar em frente ao computador e jogar lá o jogo deles lá 2, 3 horas. Não tem problema. Por quê? Foi tudo, vamos falar assim, dividido, pulverizado. Sim. Não tem problema isso. A grande questão que nós criticamos é o isolamento. Quer ver uma coisa? A primeira referência de amor que nós temos é o seio da mãe. Então, inconscientemente, Dariel, onde tem comida, tem amor. As pessoas estão deixando de tomar a refeição às mesas. Cada um pega o seu prato e some. Isolamento social. E na grande maioria das vezes, com telas na frente. Não, sempre. Tela aqui e comendo aqui, ó. E às vezes quando não tá com o celular, vendo uma TV, não é? Aí são 2 telas. Sim, são 2 telas. Então, ele já perde o diálogo, o interesse, a conversa, o pai já não sabe quem é o filho, a mãe já não sabe quem é a melhor amiga, não sabe como não está indo na escola, só fica sabendo quando as coisas acontecem. Então, a refeição à mesa já quebra o isolamento social, porque quando um adolescente pega o prato dele e vai para o quarto, ele está dizendo, eu não quero ficar do seu lado. É verdade. Então, são valores que nós não podemos perder. Isso não é ser conservador. Isso é sobrevivência. Colocar a mesa. Eu oriento para os meus adolescentes. Você vai ter iniciativa. Você vai pegar seu prato, colocar a mesa. E aí, sabe o que acontece? Todo mundo vem. E aí todo mundo já começa a colocar a mesa, senta e conversa. Ninguém cobra. Então, essa questão da refeição junto já quebra um pouco do isolamento. Porque a pessoa, o isolamento, ele gera realmente essa questão da solidão. E se essa pessoa estiver enfrentando uma depressão, um sofrimento, ele começa a ter ideias de autoeliminação. E o excesso dessa conectividade, como a gente falou agora, a TV, a internet, tablet, assistente virtual, acaba prejudicando isso também porque você não tem aquela interação humana com as pessoas. E mais do que isso. Até para perguntar que horas são hoje em dia, que antes era muito comum, né? Tia, avó, avô, que horas são. Nós não usamos relógio, né? Nem relógio a gente usa mais, né? Tudo por celular, dispositivos eletrônicos pela casa inteira, as casas smart. Então isso, de certa forma, acaba eliminando esse contato humano que a gente tem com as pessoas que muitas vezes moram na mesma casa que a gente. Exatamente. E nós precisamos desse contato humano. Esse contato humano ele é vital para a nossa sobrevivência. O ser humano, desde o primitivo, sempre viveu em bando. Sempre viveu no coletivo. Ele tinha lá, entre o grupo dele que vivia, aquele que ficava um pouquinho mais isolado, né? Que era o conselheiro, que era o grande guru. Mas quando o grupo se movimentava, ele ia junto. Ele é junto. Então, nós somos seres coletivos. Então, esse isolamento, ele não é saudável. E
E dentro desse isolamento, a pessoa se perde. Ele se perde, porque você falou uma coisa interessante, são muitas informações que as pessoas têm. E isso também traz, o Dr. Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. E ele fala que essa síndrome, a origem dela é dessa volume excessivo de informações. O tanto de informações que nós temos hoje, se nós formos fazer uma peneira, nós não vamos usar 30%. Eu não vou pedir para você fazer aqui, não. E é tudo em tempo real. Mas também. todos nós aqui, ó, na sala e quem vai nos ver. Lá no seu Instagram, tem uma pagininha, uma partezinha que está escrito assim, salvos. Aquilo que nós salvamos. A sua cara está entregando. Nossa. Aí você abre lá nos salvos. Quantas coisas tá salvo mais de um ano? É receita que a gente nunca vai fazer, Amigo. é dica de lugar que a gente nunca vai, não é? Todo mundo tem isso. Então, olha só, e vai lotando, não vai? Você acha que vai precisar daquilo? Isso, exatamente. Essa frase. Acumuladores virtuais. Maravilhoso. Repete essa frase. Acumuladores virtuais. Acho que vou usar. É igual antigamente. O cara ia lá, trocava a torneira. Quem e não o pai tinha um tio assim, não é? E o pai tinha a brilhante ideia. A torneira que não funcionava mais, ele pegava, em vez de jogar fora, ele guardava lá naquele quartinho, porque uma hora eu posso usar. Exatamente. É o que nós fazemos. Uma hora eu vou usar isso aqui, vou lá e salvo. A caixa daquele produto que a gente comprou há tanto tempo, né? E aí, quando a gente abrir esse cômodo, qual o nome que a gente dá do que tá lá? Quartinho da bagunça. Tá, e o que tinha lá de fato? Tudo Lixo. que você puder imaginar. Mas era lixo, pois é. Sabe aonde que tá ficando esse lixo? Hoje. Na conectividade, no excesso virtual, na nossa mente. Verdade. Vamos recebendo um montão de informação que não vamos usar nunca. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Você lembra da época da pandemia? Com certeza. Tá legal. Aonde foi parar aquela nuvem de gafanhotos que estava vindo da Argentina? É verdade, não é? Nunca mais a gente ouviu falar sobre isso. E foi assunto. Grupinho dos tios de WhatsApp lá, que tá vindo, vai devorar tudo. As pragas do Egito, lembra disso? Tudo chega. Pois é, aí eu pergunto, o que nós devemos fazer? Filtrar. Filtrar. É como se você não tivesse o quarto da bagunça. Você tem um apartamento de 2 quartos, não tem sacada, não tem. O que você tem que fazer? Filtrar. O que eu oriento meus clientes? Vem informação. É importante? É relevante? Faz parte da tua faculdade? Faz parte da tua escola? Faz parte da tua atividade física? Faz parte da tua vida? Não. Vai lá e coloca assim, não tenho interesse. O algoritmo é você que determina. Sim. Nós transferimos a responsabilidade do lixo pro algoritmo. É o algoritmo. Não é. Ele, inclusive, aquilo que nós falamos, ele sugere depois. E aquilo que você curte, mesmo que você também não vá usar, vai vir enxurrada. Aquilo que nós falamos. Vamos fazer uma viagem. Amanhã vai aparecer aqui sugestão de viagem. Porque eu falei. Ok, mas se eu não quiser, eu elimino. Então, essa multidão de informação, esse excesso de informação. Doutor Augusto Cury, eu vou citar ele mais uma vez aqui. Ele fala assim, que os adolescentes de hoje, eu não tenho esse dado, é dele, por isso que eu estou atribuindo a ele a frase. Tem mais informação que Abraham Lincoln quando foi presidente dos Estados Unidos. É verdade. Gente, isso é um absurdo. Isso é verdade. Aí como vai ter saúde mental com tanta informação? A gente vai falar dos adolescentes, né? Que os adolescentes estão deprimidos, se automutilando. Tá. Eu tenho falado para os adolescentes o seguinte: qual é o sentido da sua vida hoje? E depois de muita demanda, eles falam assim: eu sou um estudante de ensino médio. Tá, e o que um estudante de ensino médio faz? Estuda, não é? É a dedicação maior. Só isso. Sim. Dorme, se alimenta, passa maior tempo do dia estudando. Aí eu brinco com eles, olha, então o tempo de estudo vai ter que ser maior que o tempo de jogo em rede. Sim. Né? E aí os pais têm que colaborar. Aí eles, tudo bem. Ok, então, mas assim, só isso. Você não precisa se preocupar com nada. O que você vai ser? Eu sou estudante. Eu sou estudante. Passou no vestibular. Mesma coisa. Eu chego e falo assim, ô Daniel, você acabou de passar em biomedicina? Sim. Então vamos lá. Quando alguém perguntar, Daniel, o que você vai fazer da sua vida? A orientação é, eu sou um estudante de biomedicina nos meus próximos 5 anos. Esse é o meu projeto de vida. Acabou. Estabeleceu a rotina. Faculdade, trabalho se tiver, atividade física, os amigos final de semana, estudo e volto. Olha só,
É só isso. Agora, vai na realidade e pergunta. A grande maioria não vai ter uma resposta concreta. E pra essa isso, né? sobrecarga emocional, os jovens não estão prontos, Daniel. E acaba sendo uma pressão da sociedade também, uma né? pressão. Você vai ser o quê? E aí sim, vem a ansiedade, É. vem um transtorno, vem o hábito de se comparar com as outras pessoas, a sensação de As incapacidade, válvulas de escape. que não são boas, porque a Exatamente. válvula de escape correta, ela é boa. Né? Eu gosto muito dessa brincadeira do brasileiro. Tá nervoso, vai pescar. O que é isso? É o cara que trabalha de segunda a sexta, pra caramba, sustenta a família dele e tal, fim de semana ele faz o quê? Vai pescar. Válvula de escape. Ok. A válvula de escape é necessário. Tem um sistema de estudo, eu não vou lembrar se o nome é Comodoro. Mas eu acho que é A Comodoro. gente pode procurar aqui. Se não for Comodoro, é Pomodoro. Mas é um dos dois. Ele fala o seguinte: para cada período de estudo, um pequeno intervalo. Então, por exemplo, 1 hora de estudo, 10 minutos de intervalo. Pomodoro. Pomodoro, 1 hora de estudo, 10 minutos de intervalo. Eu brinco com eles, ó. Estudou 50 minutos? Vai lá, joga Free Fire e volta. Até pra gente ter esse descanso da mente para ela poder assimilar melhor as Exatamente. informações. A pessoa que trabalha muito, uma pausa pro café. Né? A válvula, eu dou um exemplo muito prático da panela de pressão. Se você pegar a válvula de escape da panela de pressão, proporcionalmente, ela é mínima em relação ao tamanho da panela. Sim. Tá, mas se não tiver aquela válvula, o que acontece com a panela? Uma explosão Pois gigantesca. é o que está acontecendo com as pessoas. Elas não têm a válvula. E aí elas chegam e falam a célebre frase: estou no meu limite. Daniel, quando a pessoa fala estou no meu limite, Corre, só corre. é igual quando nós falamos, eu acho que eu comi muito. Ou quando a pessoa levanta da mesa do bar e aí ele percebe que ele consumiu, que o grau etílico dele ficou muito alto. Né? Só percebe depois. Então, quando ele fala, quando nós percebemos isso, já foi. Então, como eu faço para não chegar no meu limite? Básico. Menos é mais. A nossa rotina é menos é mais. Dormir, no período correto, no horário da alimentação, comer. Se você não lembra o que você comeu hoje, você não comeu. Você estava lendo, você estava conversando, falando ao telefone, a pessoa não concentra mais na comida. Ele fica na tela. Ele come rápido, não lembra o que comeu. Na verdade, ele não comeu. Sim. Uma das angústias... Você não mastigou, né? Não mostrou para o seu cérebro que você está ingerindo. E ele está sempre assim. O que tem acontecido que leva ao burnout, que leva ao estresse, que leva ao esgotamento emocional? Sim. Eu acordo, estou tomando café, pensando no trânsito para chegar no trabalho. E o que eu vou fazer depois, às vezes, né? Sempre depois. Então, existe um descompasso de onde eu estou e o que eu estou pensando. E aí eu chego no final do dia com a sensação de que não vivi. Porque eu nunca estive onde estive. E de que não está aproveitando a vida do jeito que deveria. Porque a questão é, nesse momento, nós estamos aqui, ó. O nosso pensamento tem que estar aqui. Primeiro, senão a gente não consegue dar continuidade. Por que de vez em quando você pega alguém panguando? O cara tá panguando lá no trânsito, tá panguando na escola. Por quê? É no automático, parece. Ele tá aqui, ó, coisas, né? E a mente dele tá, eu tenho que entregar aquela atividade, eu tenho que ligar pro meu pai, aí eu tenho que falar com a minha namorada. E ele tá aqui. Então, quando você está num lugar querendo ou com o pensamento em outro, você não está nem em um e nem em outro lugar. Vou contar até um caso que aconteceu comigo uma vez. Era um dia estressante, eu tinha muita coisa para fazer e eu fui dirigindo. Eu cheguei no lugar e eu fiquei, como que eu cheguei aqui? Aí, ó. Automático. Muito automático. Muito automático. A gente acaba sendo treinado, né? Por exemplo, usando o exemplo do carro, né? A ler o semáforo, os pares, as pessoas em volta. E acaba que fica muito no automático isso. O cérebro coloca no automático aquilo que já virou hábito. Por quê? Para economizar energia. Sim. Nesse ponto é um benefício. Por isso que às vezes você pode colocar, entra no carro, ele coloca o teu cérebro no automático e você vai pensando um montão de coisa e chega. Tá, ok. Só que se nós fizermos tudo no automático, nós não vamos viver. É verdade. Nós vamos falar assim, nossa, a vida não é como antes. Não, a vida é, você que não. Você que não é. Você tem que perceber. Então, por exemplo, você está fazendo algo, né? Você tem que colocar a tua concentração ali para que de fato você faça. A questão do trânsito tem uma deixa. Mude o trajeto
que você faz para sua casa, para a escola, de vez em quando. Porque aí o cérebro tira do automático e te devolve. É verdade. Porque ele fala, ó, esse caminho eu não conheço, toma aí. E você acaba conhecendo novos lugares também. E você começa a desacelerar o teu pensamento. É. Porque assim, ó, que tanta atividade nós arrumamos pro dia de 24 horas. Verdade. Lembrando que nós temos que dormir 6 ou 8. Mais o período de refeição. Mais o período que trabalhamos. Não sobra muito, Daniel. Não sobra. E aí esse excesso é o que está deixando a pessoa com insônia, ansiosa, deprimida porque não consegue os resultados. E aí aí um abismo chama outro. É muito difícil essa questão. Então eu volto. Qual é o principal? Tratar a saúde mental? Prevenir. Ó, não pode se formar aos montes profissionais. Não vai dar conta de atender a demanda. Tem quantidade, mas a gente não vê a qualidade pela falta da dedicação. Da dedicação e também porque não leva-se tempo para um profissional da saúde mental. Na psicanálise, não se forma no curso, se forma no divã. Eu acho que 90% dos profissionais que saem de uma universidade saem se questionando, será que eu realmente consigo fazer isso? Não é? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, lá com meus 20 e poucos anos, eu pensava, será que eu consigo ficar na frente de uma câmera, falar? E isso é algo, acaba virando rotina e é muito natural com a prática. Sim, a prática leva à excelência. Mas tem que ter a prática. Para ter uma rotina saudável. Sim, mas tem que ter uma rotina saudável. Eu concordo que nós devemos ter resultados, que nós devemos nos empenhar, mas nós precisamos colocar o equilíbrio, porque a conta não fecha. E para ter uma rotina saudável, a gente precisa de prática também. Então, a rotina saudável volta, sabem quê? Numa questão... Algumas faculdades fazem, planejamento, a maioria tem, que é agenda. Sim. Eu trabalho muito agenda com meus clientes. Falo, olha, se você coloca um horário, você se compromete. Você não pode falar assim, ó, eu vou fazer tal coisa no período da manhã. Não. Que horário? Aí você se compromete. Verdade. E aí você começa a colocar a sua agenda e você percebe que você não tem tanto tempo assim. E aí você tem que começar a falar a palavrinha não, que as pessoas têm dificuldade. Correto? Aliás, quem tiver dificuldade de falar não, aqui vai um estágio Waze, o nível Waze para você aprender a falar não. Quando a pessoa falar uma demanda para você, antes de responder sim e se sobrecarregar, faça a seguinte pergunta: qual a minha responsabilidade nisso? Se a resposta for nenhuma, não posso. É uma boa dica, uma boa dica. E acabou. E você vai gostar. Por quê? Essa questão também da sobrecarga vem de que quem deveria fazer não fez. E transfere o problema para uma outra pessoa. Exatamente. Como é que funciona uma agenda? Está agendado o que é importante, o que é prioritário. E urgente, eu analiso na hora. Aí eu tenho que saber se é urgente para mim ou para você. É verdade. Se é pra você, já não é algo que me cabe. Não. Por que eu tenho que cancelar aquilo que é importante na minha agenda para cuidar de uma demanda que era sua que você não fez? E muitas vezes a gente acaba abrindo mão das nossas coisas em prol dos outros também, como você acabou de dizer. Aí lá à noite, Daniel, em casa, essa pessoa está frustrada, falando assim, só apaguei incêndio. Quem nunca usou essa expressão? Só apaguei incêndio, fiz um montão de coisa e o que tinha que fazer, eu não fiz. Falta de quê? Uma agenda, uma rotina, planejamento. E eu acho que a agenda é uma coisa muito democrática, porque um pedaço de papel, um post-it, um branco, agenda do celular, todos os sistemas hoje têm. Você falou, a nossa agenda está no celular. É só você olhar o celular e ver se dá. E ele avisa ainda, né, o compromisso. Então, mesmo que você se esqueça de olhar o papel... 10 minutos... Eu tenho o meu coloca assim, 10 minutos, sessão de fulano. Eu coloco 30 minutos antes para eu já me preparar, organizar tudo, e aí eu vou. Porque tem o trânsito, tem tudo. Sim. Então, você vê que não é muito difícil. Estabelecer a rotina, colocar uma agenda plausível, que você consiga. Sim. Ter que saber falar não. Né? Claro que hoje a nossa sociedade, né, nós trabalhamos quase em 3 turnos. Dá para fazer isso? Dá, não tem problema. Eu atendo no consultório de manhã, tarde à noite. Eu atendo sábado de manhã. Mas só é possível por conta da organização, né? Mas eu faço minha atividade física. O meu momento de academia está na minha agenda.
Tá lá na agenda, eu saio do consultório, vou pra academia, tá escrito assim, se alguém ligar, você tem esse horário? Está ocupado. E lá tá escrito, academia, e eu vou. Aqui cabe, vamos polemizar. Qual a maior traição que pode haver numa pessoa? Eu acho que a mentira é uma traição muito A mentira grande, é uma traição. A maior traição não seria alguém trair o seu par. A maior traição é quando eu me traio. Que é você mentir pra você mesmo. Quando eu começo a me sabotar. Eu vou jogar uma outra polêmica. Muitos brasileiros estão fazendo isso. Até perguntaram, o que você acha da terapia via chat GPT? Chat GPT, que é muito comum. Falou, você está procurando ouvir o que você quer. Porque não é personalizado, não tem histórico de vida. Não tem uma bagagem científica. É a maior mentira que a pessoa pode contar para ela mesma. Eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda a gente em muitas coisas. E vai continuar ajudando. Com certeza, mas não vai substituir. Ela não 100%. faz pergunta direta. Ela não olha para você e vê o que você tem. Você tá hoje, você tá sem brilho dos olhos, eu tô vendo o teu semblante. Não tem a referência do sentimento, não é? Daniel, tem a técnica. A roupa. A roupa. Nós vestimos nossa alma, Daniel. É verdade. Nós vestimos nossa alma. A pessoa, e você recebe a pessoa toda semana no consultório, você bateu o olho, a maquiagem, o jeito da pessoa falar, você já percebe. E nós não recebemos lá dizendo que tá tudo bem. Oi, tudo bem? A gente sabemos que não tá tudo bem. Né? Então, essa é a maior mentira. Já dizia Renato Russo, né? É mentir para si mesmo. Com certeza. Então, hoje essa questão é uma fuga. A fuga da realidade. Olha que interessante. Quando eu nego um problema, eu potencializo. E a sociedade, ela tem essa mania de criar ilusões. Freud, não por acaso, ele disse que as massas não têm sede da verdade. O que elas procuram é uma ilusão para continuar vivendo. Uma validação. De qualquer área. Qualquer área. Na área religiosa, na área pós-morte, ou pós-vida. Sim. Né? Eu brinco assim, a minha preocupação não é se tem vida depois da morte. A minha preocupação é se você viveu antes de morrer. É verdade. Porque depois disso é um conforto que você quer ter pela nossa finitude. Mas as pessoas procuram ainda o quê? As ilusões. Politicamente sempre procuram uma ilusão. Porque não suportam a realidade. Mas a única coisa que existe na nossa vida, Daniel, o que é? É a realidade. Não pode negar a realidade. Uma pessoa... O que é um surto psíquico? Quando a pessoa sai da realidade e passa a viver numa coisa que não existe. Doutor, a gente está falando sobre esse excesso de conectividade, mas tem um ponto que eu acho que é muito delicado, a gente precisa falar, que é as crianças nascem com um celular na mão praticamente. Virou também uma válvula de escape dos pais deixar essas crianças em frente a telas, celulares, tablets. E eu acho que não é somente consumindo conteúdo, mas criando aquela expectativa delas escolherem o que elas vão consumir. Isso não prejudica essa criança? Porque quando eu, pelo menos, era pequeno e eu via a televisão, era o que estava passando. Eu não tinha poder de escolha ali. Isso não prejudica essa nova geração? Sim, primeiro porque uma criança não tem poder de escolha. Na Constituição, até 14 anos, o indivíduo é absolutamente incapaz. Então você tem que tomar cuidado de dar poder de escolha para alguém que é incapaz. É uma insanidade isso. E é perigoso também. Perigosíssimo. Você pode dar opções. Dentro disso, o que você quer fazer? Isso acaba formando o caráter dessa criança também, não é? E detalhe, você falou uma coisa, uma transferência. O pai deixa. Por quê? Lá na década de 70, 80, o inimigo era a televisão. As famosas babás eletrônicas. Porque a televisão está acabando com as crianças, porque os pais colocavam as crianças na frente da televisão. Passa-se o tempo, vem um videogame. Porque o videogame agora... É demonizado. É demonizado. Eles ficam jogando 12 horas. Tá, quem colocou lá? Os pais. E agora os pais dão celular para a criança calar a boca. Então eu acredito que os adultos estão ficando infantilizados e não estão assumindo a responsabilidade da criação.
Porque criar filho gasta tempo. Por exemplo, nós, os homens. O macho só cria vínculo com o filho gastando tempo. Agora eu pergunto para você, qual homem hoje que quer gastar tempo com o filho? Ele leva a criança para o parque, ele fica no celular. Tem uma terceirização da responsabilidade. Ele está na mesa, dá o celular. Ele terceiriza, né? E depois ele não pode reclamar, porque ele não tem um controle. Quem vai no consultório ouve de mim. Vai dar o celular para o menor? Vou. É obrigação sua colocar um software espião. Por quê? Você precisa saber tudo o que está acontecendo com o menor de 14 anos. Ele precisa ser monitorado o tempo todo. E já aconteceu de um pai de adolescente acima de 14 chegar para falar, eu não dou conta de ouvir isso. Eu falei, eu que não vou ouvir. O filho é seu. Desculpa, mas eu não tenho condição de... Eu vou ficar monitorando seu filho 24 horas. Ele, eu não dou conta de ver o que está sendo escrito lá. Eu falei, pois é, mas está na sua casa. Então, quando você coloca uma criança, tá? Primeiro, você deixa ela vulnerável. Daniel, se o pessoal invade banco, invade Big Tech, não vai invadir o Wi-Fi da sua casa? A gente viu até recente alguns relatos dessas câmeras. Já viu? Câmera que fica em quarto de criança e do nada alguém consegue entrar e conversar. Tem vídeos horríveis e aí, que falam disso. As crianças começam a ter amiguinhos. Eu atendi uma que hoje ela já é uma adolescente, mas era uma pré-adolescente, que tinha um amigo virtual com nome binário, ninguém sabia, e ela criou uma dependência desse amigo. Podemos chamar de uma dependência emocional? Sim, era totalmente dependente e quase escrava, porque o que ele fazia, ela mandava fazer, ela fazia, né? O irmão, que é ligado nisso, um dia percebeu e ele denunciou na casa. E aí foi o motivo dela ter vindo. Ela levou 6 meses na terapia. 6 meses para não se comunicar mais com a figura que estava lá. Que até hoje ela fala, eu não sei quem era. Poderia ser um senhor de 58 anos por trás daquilo ali, fazendo conversinha com a criança. Podia ser um delinquente, como também poderia ser uma outra criança conversando, sim. Na melhor das hipóteses, mas criou-se uma dependência emocional. Né? E aí, depois, nós não sabemos por que existe aí tantos crimes sexuais contra as crianças. Deixa-se a porta. Como é que fala? A insanidade, ela está aí solta, né? E as crianças viraram alvo fácil. Alvo fácil. Porque não tem o quê? Proteção. E não só sobre crimes sexuais, mas a gente viu recentes aquelas polêmicas de Discord, de crianças em grupos cumprindo ordens de pessoas. Assim, uma situação, acho que é uma lástima muito grande, mas é muito dolorido ver esse tipo Você de falou coisa, do né? Discord, tá? A questão aqui não é o que rola no Discord. A pergunta é, o que uma criança de 8 anos está fazendo lá? Até porque a gente não quer condenar um aplicativo que pode ser... Bingo! Vou usar uma experiência própria. Eu uso o Discord com colaboradores pra gente fechar pauta, pra gente montar reunião. A rede social em si. É ótimo. Daniel, a rede social Todas em si. as redes Sim, hoje a em rede dia, social né? em si. E aí mas é mais fácil demonizar a ferramenta. Tá, a pergunta é, cadê o responsável por essa criança que não monitorou isso? Exatamente. Porque deixou livre com o smartphone, enfim, o tablet, não olhou sem fazer um filtro, sem fazer uma... As empresas fazem isso. Sim, Daniel, verdade. a empresa faz isso conosco. Você vai trabalhar numa empresa, você é maior, você é formado, pós-graduado. Você entra, o domínio é da empresa. O e-mail @empresa X não é seu, é da empresa. Você está sendo monitorado o tempo todo, eles têm o direito de abrir o teu e-mail, porque aquele acesso é deles. A empresa faz isso e os pais não fazem. É uma transferência. Eu acho que a gente nem consegue aplicar uma desculpa, porque hoje tem tantos aplicativos gratuitos que os pais conseguem instalar e ter esse monitoramento, não é? Sim. Para todos os poderes. Mas a questão não só o controle, mas é a participação. Se esse pai senta com a criança no jantar e conversa com ela, ele descobre desse amiguinho virtual, do que está fazendo,
Porque a criança vai falar. Eu Ela vai falar. Eu percebo que antes a gente ouvia muito, acho que todo mundo cresceu com aquela frase, né, de não converse com estranhos. Bingo. Me protegeu. Me protegeu. Estamos aqui. Exatamente. Né? E eu morei no Rio de Janeiro. O que na internet seria diferente? Então, mas a questão é, aqui ficou mais ou menos o seguinte. Na cultura americana, em relação à sexualidade nos anos 80, criou-se a seguinte frase: não pergunte e eu não falo nada. Ok? Então a gente trabalhava sem problema nenhum. Não pergunte e eu não falo. Era a regra. Cara, isso não é regra. Como é que uma família senta, o pai não pergunta e a criança não fala? Só vai saber quando? Quando explode. E aí nós ficamos sabendo sempre depois que acontece. Nós tivemos uma epidemia, se eu não me engano, há 2 anos atrás, ainda tem resquícios de automutilação juvenil. A automutilação juvenil, Daniel, é o grito de uma alma em sofrimento. Aí eu te pergunto, o que um pré-adolescente, 10 até 14 anos, por que um pré-adolescente está tendo um sofrimento tamanho que ele precisa se cortar para aliviar a dor? É exatamente isso. Ele se corta não é para chamar atenção, como as pessoas falam, é para aliviar a dor. Aí eu pergunto, que dor é essa? Que sociedade é essa que nós estamos formando? Que um adolescente que deveria estar na rua, o adolescente que poderia estar em casa brincando com os amigos também não tem problema nisso. Não é estar em casa que é o problema. Aqueles que moraram no apartamento também foram felizes. Né? Mas que sociedade é essa? É a sociedade da solidão, do isolamento, de não perguntar, de não saber quem é. A comunicação deve voltar às famílias. Aquela interação interpessoal, né, que a gente tinha tanto. Isso é um assunto tão grave. Uma cliente minha, uma jovem senhora, uma brasileira. Você já entendeu? Batalhadora. Uma brasileira. Uma Silva que a estrela não brilha. Que às duras penas se formou, prestou seus concursos, ascendeu socialmente, né? Mas entende que essa ascensão ela trouxe, então ela não tem, mas ela que proporcionou. Numa das sessões ela lembrou a respeito das famílias que moravam muita gente juntos, os tios, os primos, e um dia ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, sabe o fulano de tal? O tio? Ele faz assim, assim comigo. Ela olhou e falou assim: não fala com ninguém e cala sua boca. Foi a conversa que a mãe teve com ela. E ela lembrou disso na terapia, nós podemos tratar isso. Aí eu pergunto para você, isso é um diálogo? Isso é uma proteção? É o papel da família? A gente pode usar a palavra proteção se for para colocar em cima do agressor, não é? Com quem ficou a culpa? Então, ela. Com a vítima. Ela. Tipo, o que você fez? O que você fez que permitiu um adulto fazer isso com você? E a gente vê que muitas vítimas acabam se calando justamente por esse medo, não é? A nossa cultura, vamos lá. Nós podemos estar 9 horas de voo de Nova York, mas aqui é terceiro mundo. Aqui é conservador. Aqui é machista. O Brasil é um país machista. E nós devemos lembrar que o mundo vem a várias civilizações trazendo o ódio à mulher. Vamos aqui romantizar. É isso. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, geralmente o abuso, a culpa fica para quem foi abusado. Sempre é. Que roupa você estava? Onde você estava? Eu acrescento também, doutor, acho que não seria somente o ódio, mas também aquele sentimento de submissão que infelizmente Sim, a gente vê. Mas é do ódio, de que é a mulher, é inferior. E se nós esticarmos aqui, nós vamos esbarrar numa questão religiosa polêmica. É verdade. Né? Então, não vamos nem entrar nesse assunto. Né? Mas E aí, a mulher, ela cala. O número de pessoas que foram abusadas na infância é assustador. Se eu não me engano, registrado no Brasil tem 79 mil casos por ano de registro. E a maioria não fala.
A maioria vai falar quando está com 20, 25 anos, que vai fazer uma terapia, que vai. Aí tem oportunidade de. Tanto, né, Aí tem oportunidade de tratar. Quando, na verdade, o correto seria, no almoço de domingo, a sobrinha que foi abusada olhar para o tio, depois que ela cresceu, e falar assim: e aí, tio, você continua abusando das menininhas igual você fez comigo? E transferir a vergonha dela para ele. Mas se ela fizer isso, ela ainda vai ser recriminada por estar perseguindo o tio depois de tantos anos que ele fez isso com ela. E ainda pode ser processado, porque hoje em dia é tanta coisa que... Então, nós estamos com uma questão social, mas eu acredito que essa geração nova, ela vai quebrar isso. Porque ela quebrou todos os paradigmas. Podemos falar que estamos paradigmas em mutação. Os paradigmas estão e precisam ser quebrados. Eles estão quebrando as regras, estão quebrando os conceitos, estão quebrando os valores. E dentro da psicanálise, nada melhor que isso para remoldar, né, uma sociedade. Nós falamos que é a volta do recalcado, né? Daquele que foi recalcado, agora ele retorna. Os oprimidos. Né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Né? Mas devemos estar atentos às nossas crianças, sim. Não devemos deixá-las isoladas, devemos levá-las à comunicação, a uma comunicação diária. A criança, quando estimulada, ela desenvolve maravilhosamente. Você pega crianças de 8 anos, de cada tipo de família, e você vai ver, cada uma tem uma questão até cognitiva. Umas fluem no diálogo, nas atividades, e outras não. Tá? A tela, ela emburrece, porque ela traz pronto. Reprime o desenvolvimento. Ela também traz pronto. O caderno de desenho ainda é útil. Né? A criança tem que ter o celular, tem o espaço dela para brincar, para assistir o filminho dela, mas ela tem que ter aquele tempo de escrever, de brincar, de correr, de brincar de pique. De se sujar, não é? Eu vejo muitos novos pais e mães que têm medo de deixar a criança, às vezes, se ralar, de se sujar numa muita terra, proteção, muita né, Daniel? proteção. Muita proteção. Não. Excesso de proteção. Antes a gente via os meninos, as meninas voltando tudo ralado para casa, né? A mãe já botava debaixo do chuveiro, né? E acho que isso que forma também a mentalidade e desenvolve a fala, a coordenação motora, a criatividade. Que é a socialização. A socialização desenvolve o quê? A comunicação, a própria timidez. Ela não a pessoa pode ser tímida, mas não é paralisante. Ele tem a timidez? Tem, mas não é paralisante. Ele começa a reconhecer as capacidades dele, ele começa a reconhecer as diferenças, que é muito importante. Isso como? Na socialização. Né? E nós somos seres sociais. Nós vivemos em bando sempre. O ser humano não foi feito para viver isolado. O isolamento sempre irá adoecer o indivíduo. Não é saudável. E tem essas atividades, né? Eu até ouvi uma frase outro dia que eu achei muito bonita, que é: o caderno, ele é mais barato do que um smartphone. E você chamar uma criança, não sei, os pais aí, eu não tenho filho, então eu não sei, mas para ter aquela experiência de mostrar e pintar. Agora voltou a onda desses cadernos de colorir, que eu achei o máximo. Maravilhoso. Eu tenho uma neta de 8 anos que tem. Então, é muito legal. E ela desenha. Todo lugar verdade. Hoje tem, é baratinho. Quer ver outra coisa? E gera memória. Outra coisa? Eu não sei se culturalmente, no Brasil, as meninas usaram mais. Na Europa, os homens também faziam. Aqui no Brasil, pelo menos poucos homens. O diário. O diário. Era comum. As meninas eram levadas ao diário. Eu falo culturalmente porque na Europa o homem tem o diário. Diário de fulano de tal. Aqui ficou mais voltado para o público feminino. Não sei porquê. Nunca fiz estudo sobre isso também. Tá? Não tenho nem a noção o porquê. Mas, por exemplo, o que era o diário? Onde ela colocava, relatava. Era uma coisa dela, não pública. Não expunha, mas o momento dela com ela mesma. Já dizia Freud que a pessoa precisa mergulhar nas suas profundezas para se conhecer. O diário era um caminho desse. E às vezes para reorganizar as ideias também. Sempre é necessário reorganizar as ideias. É um café com você mesmo. Né? Pegar o seu dia, o que eu tinha que ter feito hoje, o que eu fiz, para onde eu estou indo, eu estou gastando meu tempo nas coisas que eu quero. Como que eu posso otimizar da melhor forma possível? Qual o sentido que eu estou dando na vida, que eu estou atribuindo à vida,
Porque a vida não tem sentido, de uma forma lógica. Nós que atribuímos sentido à vida. É uma tela em branco, e se a gente puder falar de forma... É uma tela em branco. E às vezes, é interessante o que você falou, às vezes nós vamos desenhando e cria algo. E se acaba, o que eu faço? Atribui sentido a outro e continuo. Porque a vida não pode parar. Não é porque algo que eu fazia foi interrompido, um projeto, ou mesmo um sentido, o que eu fazia agora não tem mais sentido. Então, a vida em si não tem. Atribui um novo sentido, que é de ressignificar. Não precisa recomeçar. Começa algo novo. E aí, quando a gente volta, né, nessa parte das crianças, para ressignificar, para ter memórias, entra aquele ponto que você mencionou da importância da presença dos pais. Não só em você saber onde seu filho está digitalmente, mas em determinados momentos, vamos deixar o celular aqui de lado, vamos brincar, fazer uma massinha. Eu sinto que falta... Faz sentido isso? Total. Mas parece que falta isso. Sabe o que isso cria? Uma coisa maravilhosa, cara. Você está falando aqui, eu estou tendo as minhas aqui agora. Memórias afetivas. Daniel, como é maravilhoso quando eu chego numa sessão e falo, vamos fazer a linha da vida? Aí eles olham, o que é a linha da vida? Eu quero que você lembre de 5 a 10 anos. Eu faço até de 0 a 5, tá? E posso falar com você? Acredite, sai. Tem gente que lembra. Eu tô com 58 e lembro. Olha que legal. Eu lembro porque eu faço as sessões com o meu cliente. E aí, nessa hora, eu também lembro. Você reforça aquela memória positiva, né? Uma memória afetiva. Começa aí. Aí ele... um dia meu pai me levou a tal lugar. Minha mãe. E ele começa a criar, lembrar de memória. Isso é memórias afetivas. E a memória afetiva não se faz conectiva, de uma forma, vamos falar assim, virtual. Eletrônica. Não se faz de uma forma virtual. Não se cria memória afetiva através de conectividade. Só se cria memória afetiva através de pele, através de pessoas. E é maravilhoso. Vou te contar uma memória minha. Eu tenho uma filha de 31 anos e um dia, quando ela tinha 8, 10 anos por aí, nós fomos andar de bicicleta, lá em Agudos. E ela foi na minha frente. E eu estava atrás dela de bicicleta. Naquele momento, eu tive um insight. E eu me emociono, estou me emocionando aqui. Do meu pai ter me levado de andar de bicicleta. Que legal. E aquilo foi maravilhoso. Eu falei, uau, uma memória criada com meu pai, eu estou criando com a minha filha. Anos se passam. Eu desço correndo do lugar que eu pratico corrida no domingo. E o que eu vejo, Daniel? A minha filha andando de bicicleta, ela andando, e minha neta andando de bicicleta do lado dela. Que bacana, não é? Memórias afetivas. É um reforço daquela Isso é maravilhoso. O que você falou é exatamente, não se cria memória afetiva. Vou postar isso, Daniel. Se você não postar antes de mim, eu vou postar. Não se cria memória afetiva virtualmente. É sentando e brincando, fazendo lá a casinha, lá fazendo o castelo de areia. E a gente volta naquilo que você mencionou sobre pais, né, os homens, que é a formação de laços também. Gastar tempo. Precisa gastar tempo. A pessoa gasta 2 horas rolando rios e não consegue ficar 15 minutos brincando com uma criança. Me surge assim um pensamento, quero ver se faz sentido. Essa formação de laços que hoje, pelo menos, a gente vê que falta na infância, ela pode ser um pilar importante para evitar problemas, principalmente dessa amplitude tecnológica que a gente tem. Sim. Não é? Porque a criança vai ter aquele vínculo de poder conversar com o pai, com a mãe abertamente. Está acontecendo isso não sei como lido. Faz sentido isso? Total. Por que ela tem que falar com um amigo virtualmente e não pode falar com o pai? Porque ela não tem acesso, porque o pai não tem tempo, porque a mãe não tem tempo. Não foi criado vínculo. São pessoas que moram juntos numa casa. Não conversam. Como se fosse uma república ali, né? E a conversa não pode ser virtual. Tem que gastar tempo para criar vínculo. Quando nós começamos a namorar, o que nós queremos estar? Perto da pessoa, grudado na pessoa. Para criar o quê? Para criar vínculo, para criar memória. Então, a importância, esse pilar emocional, de sustentação emocional para o resto da vida vai ser criado na infância, quando os adultos gastam tempo com as crianças. Vínculo só se faz gastando tempo e não dando tela. E a culpa não é da tela, é quem deu a tela. E nem da criança, né? Muito menos, né? Muito menos. Doutor, antes da gente concluir, quais são pontos de atenção para os pais, principalmente os de primeira viagem, né? Aqueles que não têm tanta referência, que eles precisam ter
com essas crianças que já têm essa amplitude tecnológica, que muitas vezes já estão viciadas no celular ou no tablet? Quais são pontos de atenção que eles precisam ter e qual forma para contornar isso, para que não vire um problema para essa criança no futuro? O tempo, a agenda, a rotina. Tempo para tudo. Horário para dormir, horário para se alimentar, horário para se divertir, horário para ficar na tela. A criança pode sim, até deve, porque isso faz parte da nossa sociedade. Ó, esse é o seu tempo agora da tela. Pode brincar. Terminou, vamos jogar Lego, vamos jogar qualquer outra coisa aqui. Então, criar uma rotina, porque a criança ela vive no princípio do prazer. E os pais têm que frustrar o princípio do prazer, que é aquilo que eu posso fazer tudo a qualquer hora, levando a criança ao princípio da realidade. E é o princípio da realidade que pauta a nossa sociedade. É o princípio da realidade que faz você acordar cedo porque você tem trabalho. E aí você precisa dormir cedo. Então, os pais, se eles fazem uma rotina que levam a criança que precisa sair do princípio do prazer para o princípio da realidade, essa criança vai ter uma interação social necessária, suficiente para o seu desenvolvimento. Não uma sobrecarga, um excesso, mas o necessário. Porque como nós falamos, é um bem necessário, mas não pode ser algo de transferência. Então, ele tem que assumir o papel dele. O que precisa hoje é o adulto deixar de ser infantilizado e assumir o papel dele. É isso. Né? O pai ser pai, o funcionário ser funcionário, o empresário ser empresário, cada um realmente, como falava antigamente lá, como é que era a música, cada um no seu quadrado certinho. E aí, nós vamos sim, né? Toda criança, se você perguntar assim, a sociedade faliu? Não. A sociedade vai bem, obrigado. Desde que tenha essa interação, os resultados aparecem. Então, gerou relacionamento, gerou a socialização, criou-se memórias afetivas, você cria uma pessoa saudável. Agora, um jovem que chega com 15 anos, e você pede uma memória afetiva e não tem uma memória afetiva com o pai, com a mãe, ela começa a questionar se realmente ela existe de verdade. Acho que o maior aprendizado desse episódio devemos prestar mais atenção quem está à nossa volta e um pouco menos nas telas, né? Muito Tudo bem. tem o seu determinado momento. Mais realidade, menos... virtualidade, digamos assim. Isso! Menos virtual, mais realidade. Doutor, eu queria agradecer a sua participação.